Bem, pessoal, hoje, dia 4 de dezembro, temos o prazer de receber Emerson Merri e Silvia Santiago para conversarmos sobre saúde e racismo. É o nosso segundo encontro a respeito desse tema. O primeiro foi extremamente proveitoso, extremamente gostoso ter participado. Esse deve ser mais ainda, e espero que todos participem efetivamente, até porque essa foi a proposta do Emerson no nosso último encontro a esse respeito, que cada um trouxesse questões vividas. Eu tenho até uma proposta para acrescentar a essa do Emerson, que a gente fale um pouco também dos afetos vividos, né, com pessoas negras, que temos nossas histórias de vidas, nossas pessoas queridas, marcantes em nossa vida. Eu vou, inclusive, inaugurar a história, contando uma história que é uma história que marcou minha vida e é um dos motivos de eu estar aqui no observatório. Eu tinha em torno de 5 anos de idade e fui morar no interior de Petrópolis com minha avó, no meio do mato mesmo. E veio trabalhar com a gente uma pessoa chamada Lenira. Era uma mulher mais velha, eu não sei a idade dela hoje, né, mas imagino uns 30, 40 anos, não sei quantos anos. E ela era considerada alcoólatra. E minha avó fez um acordo com ela. Ela, todo dia de manhã, ela podia beber um gole de cachaça, uma dose de cachaça, depois, na hora do almoço, outra dose de cachaça, e antes de dormir, outra dose de cachaça. E a cachaça, a garrafa de cachaça, ficava guardada em cima do móvel da sala. E Lenira nunca pegou na garrafa de cachaça. Com o tempo, ela era a minha grande companheira de brincadeiras. Foi com ela que eu aprendi a cozinhar, foi com ela que eu aprendi a brincar, foi com ela que eu aprendi a viver e a cozinhar comidas diversas. Diversas. A gente fazia, por exemplo, comida de flores, enfeitava o arroz depois com flores, fazia desenhos no prato usando as flores, etc. Ela desenhava, eu subia, me lembro muito bem que eu subia num banquinho de madeira e ficava mexendo nas panelas no fogão a lenha, e ela me ensinando a mexer com as panelas, ensinando a fazer uma série de coisas. Lenira é um grande amor da minha vida. Até hoje eu tenho o prazer, inclusive, de sonhar com ela. Quando tem noites que eu estou muito triste, que eu estou muito aborrecida, a Lenira vem me receber, vem me fazer carinho. Eu adoro. Era isso. Minha sugestão era essa. E aí, a vocês, completando, que não têm vindo participar, eles ficam só vendo depois a gravação, vocês estão perdendo, não sabem o que estão perdendo de estar aqui conosco. Um beijo para vocês. A bola está com vocês todos. Forte abraço. Eu também tenho uma história para contar. Eu tenho uma tia que é negra, que ela casou com um tio distante, espanhol. E ela é a pessoa mais carismática que eu conheço. A casa dela está sempre cheia. Ela conversa e anima e é uma pessoa linda. Ela tem 70 anos, eu acho, agora. E ela já passou pelas casas de todos da família. É isso. A bola está com vocês, Emerson e Silvia. Oi? Posso falar uma ideia? Aí eu estou olhando a Silvinha,
Eu estou olhando várias pessoas, mas aí eu vou nominar. Estou olhando a Silvinha, estou olhando o Tiago, estou olhando Solane, estou olhando várias pessoas que tem aqui para lançar uma questão, porque hoje eu estava lendo um material e me apareceu de volta um pensamento do Achille Mbembe, que fala desse momento atual, e ele usa uma imagem que é a imagem do racismo sem raça. Certo, Tiago? Você conhece? E ele abre um leque, né? Porque, de uma certa maneira, eu acho que ele vem lançando ideias de que o tema da experiência das plantations, por exemplo, né? Elas vão adquirindo como experimento de um certo território da chamada humanidade, ela vai adquirindo modalidades absolutamente diferenciadas nesse processo, né? E que, de uma certa maneira, o que a gente vive hoje, né? E ele também fala disso, né? Porque me chamou a atenção essa outra imagem que ele acopla, que é o chamado sequestro da alteridade. E ele colocando que o sequestro da alteridade hoje, ele passa por uma nova ordem de valências e valores, que é o novo lugar que ocupa um novo objeto de ambição, né? No sentido dessa produção dos valores capitalísticos, que é a subjetividade. E ele lança uma ideia de que e aí essa é uma possibilidade que eu comecei a imaginar, né? De que, na verdade, hoje, os esforços que você vê do ponto de vista da nova ordem societária é um esforço de criar tecnologias de garimpagem de subjetividade. Então, é tão ou mais importante do que fazer prospecção de petróleo, ou garimpar minérios, ou ir atrás de nóbios e qualquer outros metais, tão mais relevante hoje é você minerar a subjetividade. E minerar a subjetividade com a ideia da possibilidade, né, da vigilância, do controle e da produção, né? E isso me fez fazer uma possibilidade de imaginar as novas modalidades do racismo, né? As novas modalidades do racismo, que, quando ele diz que é um racismo sem raça, de você, então, imaginar que novas ordens são essas que nós estamos hoje vivendo, e que ele, nessa produção incessante que ele vem fazendo, ele coloca sobre esta questão, né? É óbvio que eu fiz uma viagem que afeta muito hoje, e voltei ao tema do racismo e saúde, por exemplo, e eu não sei se essa viagem faz sentido nesse diálogo, por isso que eu estou colocando para vocês isso. Por exemplo, me chama a atenção que o alvo principal do genocídio
israelense na faixa de Gaza sejam destruição de hospitais, ataques a profissionais de saúde e matança maciça de mulheres e crianças, como se você quisesse, de alguma maneira, inviabilizar qualquer possibilidade de criar a mínima rede possível de proteção à vida, a mínima que fosse. Ao mesmo tempo, de fazer uma destruição genocida pela raiz, como se você, em vez da guerra tradicional, que você destrói os homens na faixa adulta, você destrói aquela fatia da população que está ligada à reprodução daquele coletivo. Não é a produção, é a reprodução da existência daquele coletivo. Então, você visa uma destruição numa nova ordem dessa eliminação. E eu fiquei pensando um pouco, sabe? Eu fiquei matutando o que profundidade tem a gente pensar essas novas modalidades de racismo e de que maneira essa relação entre o racismo e a saúde, porque na semana passada, na última encontro nosso, nós falamos muito sobre a obviedade que era trabalhar com a ideia, né, dos efeitos, né, por exemplo, das práticas racistas num país como o Brasil, e o que nós tínhamos de evidências do campo da saúde, né? E falamos um pouco não, bastante, né, sobre esse tema, né? Dos alvos principais, da não aleatoriedade dos impactos dos indicadores em certos grupos e não outros. A Silvia trouxe questões fundamentais sobre o próprio desconhecer, né, de uma certa oferta de cuidado, da especificidade de certos grupos, inclusive do ponto de vista técnico, né? Ela trouxe falas específicas sobre isso, né? Então, o que significava não ter protocolos tão bem estabelecidos para você enfrentar, por exemplo, hipertensão em mulheres ou em corpos e corpas negros e negras, né? Por exemplo, né? Ou não ter medicamento disponibilizado que causam impactos. Mas, enfim, ela trouxe mais agregação disso. Então, na última vez, nós conversamos bastante sobre isso. E o Bembe me deslocou hoje para tentar pensar um pouco essa nova modalidade, né? Porque essa guerra, ela é uma guerra diferente das outras, essa que nós estamos assistindo, né? Ela é uma guerra diferente. O massacre não é um massacre da lógica das guerras que nós estamos acostumados, né? Você vê o alvo, Esse negócio de destruir toda a infraestrutura das redes de cuidado hospitalares dentro da região, isso já... Você pensar, mas que carambola é isso, né? E eu fiquei pensando, por isso que eu estou jogando essa ideia, isso tem algum diálogo com a possibilidade de pensar essa ideia do racismo sem raça? Vocês acham que isso é um elemento que traz alguma coisa nessa discussão? Por que será que o Mbembe, que inclusive faz um trabalho gigantesco lá sobre o tema da crítica à razão, né? Vem agora e traz esse elemento para a conversa? Isso aí tem alguma conexão com a possibilidade da gente imaginar dessa racialização que não é mais racial, por exemplo, né? Que dimensão é essa que a gente está vivendo, né? Que brutalidade é essa que nós estamos assistindo? Faz parte dessa pauta ou não faz parte dessa pauta? Eu achei que faz, né? Mas eu
não tenho toda a segurança, né? Então, estou lançando um pouco uma elaboração para a gente bater uma bola mesmo. Eu estaria passando essa bola aqui, estou olhando Solane, Silvinha, Tiago, tem muito mais outros aqui, né? Aí vejo Thalissa, tem mais gente aqui, né? E aí, o que vocês acham? Faz sentido? Eu acho assim, Emerson, isso é muito complexo. Na seguinte linha, o Mbembe, ele faz essa... Ele joga para a gente, principalmente no livro dele, O Brutalismo, né? Ele joga para a gente essa coisa de que há povos, né? Que há populações que não têm valor, né? Ele trabalha muito com essa questão do valor da vida. E há populações que não têm valor. Então, que elas são matáveis, né? Que elas podem ser violentadas, elas podem ser mortas. Ele traz essa ideia. Mas eu acho que a questão do racismo contra o negro, ele tem uma outra... Ele tem muitas... Não é um fenômeno simples, ele é complexo, porque no Brasil, ao mesmo tempo que se mata também amplamente, né, a população negra, os jovens, tal, tem uma certa preservação do negro para o serviço, ainda tem, né? Mantê-lo numa determinada ignorância fora, né, das possibilidades de decisão sobre sua própria vida, né? O negro está, na sua grande maioria no país, sem essa possibilidade de decidir sobre sua própria vida, intervir em políticas, tal, mas eles não são todos eles mortos. Não é o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, lá na faixa de Gaza, por exemplo. Lá eu vejo que acontece uma situação de extermínio que ela é muito, muito difícil de ver, porque foi o que o nazismo pensou para os judeus, de exterminá-los, né? E agora isso é reproduzido por eles mesmos, e eu acho que essa é a ideia mesmo, né? De exterminar. Eles estão fazendo isso na faixa de Gaza, mas eles sempre dão um pulinho na Cisjordânia e fazem também alguma coisa nesse sentido. Eles prendem crianças lá, né? Agora, nessa retirada das pessoas lá do cárcere na Cisjordânia, eram crianças, gente de 14 anos, 16 anos, que estava presa há 2, 3 anos. Tinha um de 8 anos. Pronto. Então, tudo eu acho que tem as suas questões e as suas particularidades históricas, né? Como que Israel entrou nessa, de reproduzir o que o nazismo fez com eles. Então, acho que não é, como sempre, né? Esses fenômenos da raça humana, eles não são uma coisa só. E eu acho que também num dos últimos livros dele, ao final, ele é muito Foucaultiano, o Mbembe, né? Ele sempre puxa aqui e ali ele volta. E ele fala nesse livro do brutalismo, lá no último capítulo, a coragem da verdade. A coragem da verdade. Eu acho que enfrentar o racismo numa determinada sociedade, enfrentar o racismo no SUS, enfrentar o racismo entre as pessoas de esquerdas, progressistas, a gente tem que usar essa dimensão da coragem da verdade. Eu acho que é esse o desafio de um grupo como o nosso, que está aqui querendo discutir o racismo, essa coragem da verdade, né? Porque aí esse sim, eu acho que é um processo de restauração da vida, porque isso também ele vai desenhando ao longo do livro, e ao final, no último capítulo, ele fala disso, né? Ele usa enfrentar o racismo na saúde, por exemplo, seria reparar, regenerar, ressignificar, restituir, restaurar. Restituir a força vital,
restauração da vida retirada, né? Se as vidas têm o mesmo valor, e a gente assume muito isso no SUS, né? E ela foi retirada, há que ser restituída, restaurada, regenerada. De que maneira? Os negros dirão de que maneira, né? Mas eu acho que é isso que está colocado para toda a sociedade que quer discutir racismo, é a coragem da verdade, é a coragem de dizer que nas suas nanorrelações aconteceram nanorracismos. Porque eu acho que esse me pegou muito, esse conceito, porque é nele que naquele momento, naquela reunião, naquele determinado jantar, você percebe o racismo. É no olhar, é naquela expressão, é na forma como te serve a comida, é te tirar ou não tirar a palavra, é nesses momentos, e isso é verdadeiramente algo perceptível, né? Eu acho que é um pouco isso que eu queria falar, eu concordo com ele, que existe um racismo sem raça, porque existe um desejo de exclusão, né, em boa parte nas classes dominantes, um desejo de exclusão. Mas o racismo contra os negros, contra os negros, eu acho que ele não é igual a outros racismos, e todos eles, né, profundamente anti-vida, né, profundamente... Você devolve um pouco Fanon para nós, né? Isso aí. É isso, Tiago? E Paulo? Não vi. Quem está na frente? Eu ia só lembrar que Silvia vai falando do brutalismo, Emerson traz esse conceito do racismo sem raça. Eu queria lembrar o Política de Inimizade, que para mim ainda é um livro fundamental do Mbembe, né? E é no Política de Inimizade que ele vai aprofundar um conceito que ele começa a apresentar ali no Crítica da Razão Negra, quando ele fala do devir negro no mundo e tal. Eu ainda acho, quem sou eu para criticar em mim, mas ainda acho que esse devir negro no mundo, no Crítica, ainda fica, para mim, ele fica meio solto, é um negócio que eu não consigo engolir muito. E aí, quando você vai para o Política de Inimizade, ele trabalha a ideia de inimigo prismado, e essa eu acho muito interessante. A ideia de inimigo prismado é muito interessante, porque ele vai pensar nessas sociedades, né, nessa sociabilidade necrocapitalística, e eu estou inventando nomes aqui, como que se faz necessária a criação de inimigos, de uma oposição para poder sustentar um certo ideário, né? E aí essa construção ela vai passar pela cultura, vai passar pela economia, vai passar pela política, por toda essa construção que ele vai começando a desenhar lá atrás da necropolítica. E aí eu acho que o Mbembe ele é, enfim, muito certeiro quando vai pensar essa ideia de inimigo prismado, porque você consegue pensar esse conceito em qualquer uma dessas conjunturas, assim. Então ele encaixa muito bem para esse exemplo que você traz, Emerson, quando você fala da Palestina e você fala dessa guerra que a gente está assistindo. Inclusive, ele só uma observação, não é exatamente onde eu quero chegar, mas no Política de Inimizade ele faz uma previsão muito interessante, né, para o Brasil, inclusive. Ele não cita nominalmente o Brasil, mas é exatamente isso. Ele vai dizendo assim, quando a gente precisa construir esse inimigo prismado, o que acontece, ele afeta todo mundo. O inimigo e aquele que se reúne em comunidade, entendendo que é o amigo, né? Os bons, os cidadãos de bem, porque esses precisam ceder parte da sua liberdade para autorizar o Estado a matar o outro. E isso nada mais é do que pensar em uma lógica fascista, né? E aí é muito interessante o avanço que ele faz. Mas, enfim, voltando para onde de fato eu quero chegar, e aí eu tenho muito acordo com o Silvio, assim. Eu acho que ainda que o Mbembe ele seja muito interessante para pensar isso como chave de leitura, inclusive quando ele vai pensar, tem uma que eu acho que funciona bem demais para o Brasil, que são os territórios de exceção, é pensar as favelas, os alagados, os sertões, enquanto territórios de exceção, onde o Estado se diz, onde as pessoas reconhecem uma ausência do Estado, mas ele, na verdade, é presente demais na ausência dele, né? Mas ainda acho que essa ideia de racismo sem raça no Brasil é muito delicada.
ela é muito delicada, porque ele se faz presente num cotidiano, tanto nesses nano-racismos que vocês colocam, como na morte efetiva da vida biológica ou da vida sonhada, assim, né? Na impossibilidade de sonhar. Vocês começaram falando de experiências, eu tenho uma dessa semana, assim, semana passada. Assim, eu estava com minha companheira no Rio, e aí, como no Rio moro com meu pai, quando ela vem para cá, ela é de São Paulo, e aí ela faz questão de alugar algum lugar para não incomodar meu pai e tal. Enfim, íamos dar a entrada, o check-in no flat, numa noite rara e mais chuvosa nesse contexto do Rio de Janeiro, e disseram que o meu nome não estava na recepção, e a gente não entrou no flat, enquanto o dono do flat não foi acionado. O detalhe perverso da coisa é que era um flat, assim, ele tinha uma recepção, ele tinha sofás, ele tinha um ar-condicionado, eu não precisava esperar na chuva, assim, sabe? Mas não, sim. Facilmente resolvido se for, olha, senhor, eu não consegui identificar seu nome, só aguarda um minuto, a gente vai resolver essa situação, senta aqui, por favor, você quer uma água, um pouco de cortesia, assim, mas não é de educação que a gente está falando, assim, é de reafirmação de lugar, é de reafirmação de espaço, é de reafirmação de pertencimento. O que você está fazendo num flat no Flamengo? Esse lugar não é para você, sacou? Então você espera aí na chuva para a gente ter certeza que tá tudo bem. Você está bem hospedado aqui, então duvido, me mostra a chave. Isso foi falas do segurança, assim, da portaria. Duvido, me mostra a chave. E isso é só de 72 horas atrás. Tá? Se a gente for resgatar, você vai encontrar várias outras coisas. E veja, ainda falo de um lugar privilegiado, assim, que, enquanto um homem negro de pele mais clara consegue negociar uma certa passabilidade, enquanto alguém que tem como argumentar com segurança desse a favor dos seus direitos, enquanto alguém que estava entrando que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro e estava entrando num flat na Zona Sul do Rio de Janeiro, a gente é o tempo inteiro atravessado por esses micro-racismos, por essas micro-reafirmações de poder e de lugar, que nos faz ocupar ou nos faz ter a sensação de que a gente é de fato um inimigo que precisa ser mantido do lado de fora e na chuva para a gente ter certeza que você pode entrar nesse espaço. Então, veja, ainda que no Brasil, e aí encerrando, ainda que no Brasil esse inimigo também seja prismado, né, parece que tem uma face desse prisma que não muda muito, assim, e ele diz de uma epidermização de vivências, né? Ele diz de uma cor mesmo, Então, eu acho delicado. O Mbembe ele vai trabalhar no política, e encerrando, né, a ideia de um inimigo que pode ser, né, o cigano, que pode ser o árabe, que pode ser o negro, que pode ser, e que ele é ajustável a depender dos interesses econômicos, políticos e territoriais. Nesse sentido, eu acho que os interesses econômicos, políticos e territoriais, frente à história do Brasil, diz uma outra coisa, diz algo bem específico, pelo menos por enquanto diz de algo bem específico. Uau! Aí. Uau! Eu queria chamar a atenção para um fato, mas um dos fatos. Primeiro, a estratégia usada por Israel, lá em Gaza, não é algo inédito na humanidade, muito pelo contrário. É uma prática cotidiana dos colonizadores em exterminar crianças e mulheres. Não sei se vocês estão lembrados, há pouco tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, apareceu um escândalo mundial nas tais das escolas de verão lá do Canadá, quando foram garimpar no terreno de uma das escolas de verão. Isso foi, inclusive, uma ação de um integrante do observatório, Dan Small. Acharam 2.500 corpos de crianças nativas canadenses nesse terreno dessa escola de verão. Então, isso é extremamente comum se você pegar a história do México, a história dos Estados Unidos, a história do Canadá, onde os povos nativos foram pura e simplesmente dizimados. A gente tem hoje no Brasil um crime que eu e Emerson já denunciamos por diversas vezes, que é o rapto de crianças, de mães e de famílias que não estão diretamente ligadas ao poder ou com dificuldades de fazerem valer os seus direitos, né? Vocês veem um tema que ninguém fala no Brasil,
Absolutamente ninguém. Há 5 anos atrás, em torno de 5 anos atrás, era comum se ver nas televisões que grupos de crianças em situação de rua praticavam assaltos nos centros das grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador. Pois hoje em dia não se tem mais criança em situação de rua no Brasil. O governo federal acaba de lançar um programa para a população em situação de rua. Eu tenho esse programa, eu fiz essa análise, e a palavra criança não é citada uma única vez nesse programa nacional em situação de rua, de população em situação de rua. Né? E aí eu não estou contando nenhuma história que me contaram, eu estou contando uma história que eu estou vivendo. E eu quero lembrar a todos que o ministro dos Direitos Humanos brasileiros é negro. Escreveu um livro sobre racismo estrutural. E, no entanto, ele não presta atenção para o sumiço das crianças brasileiras em situação de rua, que majoritariamente são negras. Né? E isso também não é uma coincidência, né? Até porque, não sei se vocês sabem, e aí eu vou completar e encerrar, o tráfico humano é um dos 5 crimes mais rentáveis na humanidade hoje. Vou repetir para vocês. O tráfico humano é um dos 5 crimes mais rentáveis na humanidade hoje. Não existe no Estado brasileiro nenhuma estrutura, de novo vou repetir, não existe no Estado brasileiro nenhuma estrutura para combater o tráfico humano. E uma das matérias-primas mais valorizadas no tráfico humano são meninos e meninas em situação de rua brasileira. E vocês sabem por quê? Porque pelo seguinte, pessoal, existe uma fábula que os africanos e os afrodescendentes têm os órgãos genitais maiores do que os não afrodescendentes. E, portanto, crianças entre 12 e 16 anos, embora ainda permaneçam com características juvenis, ou seja, ausência de pelo pubiano, os seios nascendo, pelos afrodescendentes terem os órgãos genitais maiores, eles já poderiam dar prazer a adultos. Então, essas crianças são traficadas para a Europa, para os países ricos, para serem escravas sexuais, e quando não servem mais como escravas sexuais, servem para tráfico de órgãos. Ninguém fala disso. Ninguém. Eu já denunciei isso no Senado, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ninguém fala disso. Não existe nada a esse respeito. Nem no Brasil, nem na Europa, nem em lugar nenhum. Então, assim, quando a gente fala de racismo, a gente não fala de racismo só numa coisa distante, né? A gente fala do racismo em algo que está ali e aqui do lado e que nos passa despercebido o tempo todo, nas mínimas coisas. Ninguém sente falta das crianças em situação de rua no Brasil. Pega-se um menino louro lá no Leblon, em qualquer lugar, e some-se com ele, é um escândalo mundial. Pegam-se milhares de crianças negras que ninguém fala nada, absolutamente nada. Se vocês forem aos Degases de todo o Brasil, eles estão vagos. Nunca existiu isso na história do Brasil. Se vocês pegarem isso, o material que eu estou falando de pesquisa meu, se vocês pegarem os índices de crimes e assassinatos violentos contra as crianças e adolescentes negros no Brasil, reduziram absurdamente durante o governo Bolsonaro. Os de desaparecido cresceram absurdamente. O censo, né? Lembra? O censo do Rio de Janeiro dizendo que praticamente não tem criança que vive na rua? Pois é. Cadê essas crianças? Evaporaram. E vou dizer mais uma coisa. Assim, elas evaporaram misteriosamente durante o governo do pastor, ou do bispo, né? Crivella, não é pastor, é bispo. E não sei se vocês sabem, a Igreja Universal do Reino de Deus é proibida de atuar em Portugal, porque foi aprovada em Portugal, e tem vídeos na internet, no YouTube, por causa ela montou uma rede de tráfico humano de crianças. E foi exatamente durante o governo Crivella.
Então, de novo, quando a gente fala de racismo e saúde, a gente não está falando de algo que não precisa ler de um autor africano, basta olhar para a realidade brasileira, basta olhar para o nosso cotidiano e basta olhar para como nós mesmos nos atuamos dentro dessa lógica, ao não nos perceberem de um fato que é público, de um fato que acontece cotidianamente, e nenhum de nós se manifesta a respeito. Nenhum. Assim, eu vou só concluindo. A pergunta que fica para mim é assim: cadê nossas crianças? Tem a Isa e a Edna. Isa? Isa? Pode ser a Edna, então, depois a Isa. Edna. Pode falar. Desculpa, eu não tenho pergunta, não. Obrigado. Estou ouvindo. Tô É que você levantou a mão aqui. Desculpa. Mas aproveitando já, né? Eu não percebi, mas eu estou horrorizada com essa informação de que as crianças desapareceram. E aí me ocorreu, enquanto você está falando, que eu fui professora, né, da rede pública municipal aqui em São Paulo, e eu trabalhava na periferia, e normal, assim, um dia eu deparei com um aluno meu numa esquina, na Doc Lobo. Aquilo me deixou muito chocada, muito impressionada, porque a gente acha que isso está longe da gente, né? E agora ele está falando do desaparecimento, realmente eu estou pensando nisso, né? Onde andam essas crianças hoje? Que já era muito forte, né? Eu deparar com essa realidade tão perto de mim. E agora ver com esse desaparecimento dessa criança me preocupa mais ainda, né? Então era mais... Eu só queria fazer uma observação. O desaparecimento não é de uma criança, são de milhares de crianças. Sim. Não é essa criança. Não. Cadê essas crianças? Exatamente. Quer dizer, aquela criança representava esse personagem da cidade de São Paulo, que hoje realmente eu tenho visto bem menos. Mas não que o problema tenha sido resolvido. Quando você me vê com essa informação, é muito mais grave do que a gente pode imaginar, né? É muito triste. É isso. A Isa queria falar, mas ela disse que está com problema que eu entendi no microfone, né? Não sei. Não é possível ativar. Não sei o que está acontecendo. Bom, está aberto, gente. Está aberto para continuar. Isa, talvez você já saiu e voltou, né? Talvez você sair tudo e voltar com um link de novo e ver se entra o seu som. Talvez possa entrar, né? Está aberto, gente. Bem, já que ninguém quer falar, eu queria abordar essa questão por um outro aspecto. Eu queria abordar a questão do racismo, lembrando o início do racismo no Brasil. Foi no período de colonização. Um dos precursores foi o padre Anchieta, né? Quando o padre Anchieta, inclusive tem isso escrito, né? Quando o padre Anchieta chama atenção para a beleza das negras e o medo da miscigenação e da extinção da raça colonizadora portuguesa por causa da miscigenação. E aí se estabelece, inclusive, como pecado ter relações sexuais com os colonizadores, com negros e negras, né? E, para completar, não sei se vocês conhecem, a primeira lei brasileira assinada proibindo a maconha no Brasil foi de 1820, foi o uso da maconha. E ela dizia o seguinte, que era proibido ao homem negro fumar maconha, porque a maconha despertava muito o desejo sexual.
E, nesse despertar, ele não ia querer trabalhar. A mulher negra devia ser estimulada a fumar maconha, para que ela praticasse muito sexo e se reproduzisse. E ao homem negro, que ele também fumasse, ao homem branco, desculpe, que fumasse muita maconha para haver reprodução. E era proibida totalmente a mulher branca de fumar maconha, porque levaria ela a atos, como é que eles chamam? Pecaminosos. Né? E aí, de novo, marca num campo que é um campo que parece que essa proibição de uso de substâncias psicoativas eram alguma coisa proibida como um todo, mas não. Né? Até aí houve o racismo. Posso... Solane, posso fazer uma pergunta para você? Nós estamos falando de criança, né? Você tem uma larga inserção, né? Na experiência, inclusive aí no Rio, né? Niterói, Rio. Essa pergunta, onde estão nossas crianças, e essa percepção de que, de uma certa maneira, existem situações que são interditáveis, né? Interditáveis. Esse tema das mães órfãs, por exemplo, é um tema interditado, né? E é um tema interditado porque ele mobiliza, inclusive, instituições de peso. Então, quando você começa a caminhar junto com estas mães que os filhos e filhas foram sequestradas, né? Você vai atrás e vê que quem sequestrou são instituições do Estado, né? Você vê uma aliança entre o judiciário, a saúde, o serviço social. Então, você percebe uma aliança entre os poderosos dessas instituições sequestrando a criança dessas mulheres, né? Fabricando essas mães órfãs. E esse processo, ele é interditado. Assim como é interditado esse tema da criança mesmo. Quer dizer, a Edna, de repente, fala, eu estou na rua, em São Paulo, e eu encontro um ex-aluno meu, na rua, vivendo na rua, né? Ou nós, assim, podemos falar de experiências de que o que as estatísticas escondem, quando, na verdade, na nossa experiência cotidiana, nós estamos o tempo inteiro tendo contatos significativos com crianças que vivem nas ruas, né? E nem estatística elas viram mais, porque se tem um tema que o racismo na experiência brasileira é muito marcante, é o fato da produção do anonimato das vidas. Ou seja, é o fato de que estas vidas não podem adquirir nome, não podem adquirir existências. Elas são expressões matemáticas, né? Elas são estatísticas. E você, se tentar fazer um movimento, vamos dar nome a cada uma das pessoas que é eliminada, não é? Por ser negra, porque isso substancialmente é um fato absolutamente relevante, você não consegue ter isso com uma sustentabilidade real, assim como o tema das crianças, né? Assim, vamos saber quem são estas crianças, onde elas estão, e você não consegue saber. E aí eu pergunto, né, Solane, eu estou te provocando, né? Você, na experiência com essa frente, né? Onde estão nossas crianças, né? Onde elas estão sendo escondidas? É só na estatística que elas estão sendo escondidas? Ou elas estão sendo eliminadas, por exemplo?
de fato, assim, e eu fazendo um comparativo, né, com as redes do Rio e de Niterói, assim, eu tenho 3 tempos em Niterói, o primeiro em 2014, pela residência, saúde mental, depois no CAPSI, 2018, e aí eu retorno 2022, 2023. Em 2014, tinha uma rede, né, de jovens e de adolescentes que circulavam pelas ruas e que eles se cuidavam e que a gente tinha notícias e conseguia acessá-los. Então, ali na época, pela Erijade, que era uma equipe desse município, que fazia essa comunicação entre os serviços. Em 2017, 2018, essas crianças já conseguiam acessar o CAPSI, era um lugar de referência de cuidado, né? A equipe do serviço consegue construir esse lugar. E 2017, agora mais recente, né, 2022, assim, cadê esses adolescentes? De fato, muitos cresceram, né, e tornaram-se jovens e não mais acompanhados pelo CAPSI, mas assim, e os novos, né, onde estavam, assim, onde estão? É uma pergunta que eu me fiz quando eu retornei para essa rede. E aí, de fato, há um sumiço, assim, as equipes não têm notícia, embora a equipe tenha se fortalecido, tenha a unidade de acolhimento infanto-juvenil, alguns chegam, mas assim, até mesmo esses que são acompanhados, eles passam uma temporada sem a equipe conseguir acessar, né, então assim, teve uma diminuição significativa, e aí cada profissional vai dando uma informação do que lhe é possível, assim, teve a pandemia, eles cresceram, mas aí eu pergunto, mas eles estão mais no Degás, ou, né, em um acolhimento outro, onde eles estão? Assim, de fato, tem essa, uma diminuição significativa desses jovens. Então, mas sabe o que chama atenção? Se você vai para pegar outros indicadores de outros setores, por exemplo, se você pegar a área da educação, que poderia ser um lugar que mostrasse com indicadores que está incluindo mais jovens na sua instituição, ou seja, nós teríamos uma estatística dizendo, não, essas crianças, meninos e meninas de 12 anos, 13 anos, 14 anos, eles agora estão ficando localizados em torno do seu território familiar, porque, inclusive, aumentou o contingente deles na escola. Mas é o contrário, né? A gente vê que a evasão da escola aumentou, né? Então, quem está absorvendo esses jovens? É o narcotráfico, por exemplo, que absorve esses jovens? Esses jovens estão sendo exterminados? Como é que a gente, na saúde, estamos lá de novo no nosso tema, né? Da questão da saúde. E não precisa nem dizer que é racismo e saúde, né? Porque estamos falando de que jovens mesmo, né? Quer dizer, quase 100% são o quê? São crianças negras, né? Meninos e meninas negros e negras, né? Então, onde estão essas crianças, né? Elas estão sendo absorvidas onde? Se elas não estão na escola, se o serviço de saúde não está identificando, podemos pensar que o serviço de saúde perdeu potência para identificar, não é? A rede perdeu a abrangência que antes ela tinha, ou existe outros setores que absorvem esses jovens e estes jovens estão em outros lugares? Eu não sei a resposta. Eu estou tentando ampliar, porque eu acho que esse é um tema que a saúde sempre teve, que nem você colocou, né, Solane? Se você traz a década anterior, né, a gente tem essa experiência, inclusive, do movimento que a gente teve nessa década anterior, que eram os sinais que vêm da rua, né? Quando a gente, com aquela experiência dos sinais que vêm da rua, que apareceu exatamente em cima dessa experiência de extermínio de jovens naquela estratégia governamental de limpeza da cidade para receber os eventos internacionais do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E nós tivemos 3 grandes eventos internacionais no Rio de Janeiro. Eco+20, a Copa do Mundo e a Olimpíada,
E Não, nós... Foi o primeiro encontro da juventude católica, Copa do Mundo e Olimpíada. E a ECMA 20. Não, a ECMA 20 foi... E isso, a gente participou do movimento que, inclusive, monitorava isso, né? A gente chegou em várias coisas, a gente descobriu redes de extermínio em relação a essas crianças. E eu acho que hoje tem essa questão, né? Quer dizer, que você vê, testemunha, né? De repente, o próprio serviço identifica, não, viraram adultos. Bom, mas antes também, né? Virava adulto, mas tinha um monte de criança na rua, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Tem a Cléo e a Silvia para falar. Cléo. Eu não sei se Solane também percebeu uma questão que aqui em Niterói, quando começou a segurança presente, que eu acho que é esse nome que eles também deram no Rio, teve um movimento muito truculento com a maioria das crianças em certos pontos da cidade, principalmente no que eles consideram aqui a elite, né, Icaraí e São Francisco, aonde muitos desses meninos às vezes caminhavam aqui perto de uma favela no túnel, que fica em cima do túnel, né, na passagem de Icaraí para São Francisco, e foi algo muito truculento que aconteceu aqui em Niterói, aonde esses meninos eles vão ser empurrados para determinadas áreas. Uma grande concentração de crianças hoje está sendo no Morro do Céu. Vocês sabem o que é o Morro do Céu aqui em Niterói? É o lixão. É um lixão enorme, com uma concentração. Quando eu fui no Morro do Céu, eu levei um susto de ver a quantidade de crianças que estavam ali. E eles vão empurrando essas crianças e esses adolescentes para determinadas áreas, né? Que é uma questão de higienização da cidade e algumas coisas, alguns eventos que aconteciam, que esses meninos faziam parte, acho que o Emerson conhece também, que é umas professoras da UF que toca, a Solane conhece também, né? Que é o Brincando na... Como que é o nome, Solane? Brincando na Praça? Que eles chamam? Ocupa a praça. Ocupa a praça, o Ocupa a Praça, e elas também vão sentindo isso, mas também tinha uma truculência muito grande, porque teve que ter um grande acordo com o serviço de saúde, por exemplo, para que quando esses meninos e meninas estivessem no Ocupa a Praça, eles pudessem fazer o uso do equipamento de saúde, e não podia, gente. Então, assim, são muitos os detalhes. Não é diferente do Rio. Emerson sabe que eu acompanhei alguns grupos de meninos no Rio, principalmente na época da Olimpíada, e esses meninos passaram a ficar escondidos ali atrás no aeroporto, onde tem os tubos, né? O Emerson lembra, porque eu comecei a ler com esses meninos e rapidamente sacaram que os meninos vinham para me encontrar. Eu falei, a gente não pode mais ficar aqui. A gente não pode mais ficar na Praça 15. Nós vamos ter que mudar. E eles também falaram, então a gente vai fazer o seguinte, a gente circula. Eu falei, quando eu estiver no Souza Aguiar, vocês vão lá para aquela praça que tem lá em frente do Souza Aguiar, e depois a gente muda, tinha que ser itinerante com esses jovens. Hoje eu vi uma cena aqui em Niterói de uma criança, eu falei, logo essa criança vai ser tomada dessa mãe, que deve ter mais ou menos uns 4 aninhos, com um casal em situação de rua. Então, assim, você vai percebendo, e é uma criança, né? Os abrigos também daqui de Niterói, eu fui em vários abrigos daqui, continua sendo as crianças adotadas rapidamente, eu não preciso nem falar a cor da preferência, né, gente? Porque os abrigos continuam ainda prevalecendo, as crianças pretas e pardas ficam nesse abrigo, e o que é mais grave, muito grave, é que aos 18 anos eles têm que sair do abrigo, e independente do que se eles têm para onde ir ou não, isso é um problema deles. Eles têm que sair do abrigo.
Então, são tantas as nuances e questões de burocracia e os serviços empurrando um para o outro. Isso é muito comum. Eu vou fazer um relato. Pode dar tempo de fazer um relato rápido, Emerson? Que o Emerson também sabe desse relato. Faz o relato, e aí, porque tem a Silvia, Sim. o Paulo e a Ariane. Então, faz o relato. Olha como as instituições empurram uma para a outra. Este ano, em uma das escolas, aí eu vou para Maricá, eu vou dar um salto para Maricá, e aí vocês vão entender por quê. Em uma escola que eu fui, 3 crianças, uma das crianças vinculou rápido comigo, e eu comecei a perceber que tinha qualquer coisa estranha no meio disso tudo. No frigir dos ovos, eu vou resumir. 2 irmãos e uma irmã, os 3 estavam sofrendo abuso sexual há 1 ano inteiro, com relatório. Eu peguei esse relatório na mão. A escola sabia, o serviço social sabia, o conselho tutelar sabia, o posto de saúde sabia, e eles estavam sofrendo essa violência há 1 ano. Pasmem, o conselheiro falou o seguinte para mim: olha, eu fiz uma visita e eu percebi que são família pobre, mas está tudo ok. Eles negam. Eu falei: o senhor já ouviu falar em alguém que violenta uma criança, estupra uma criança, falar que o estuprou? Aí ele ficou olhando para mim. Eu falei: eu acredito nas crianças. E em uma brincadeira, esses meninos resolveram falar para mim o que acontecia, e eu não estava nem esperando. E eles começam a falar, e eles vão falando, e a gente estava brincando, e eles param e falam assim: agora a gente vai fazer uma outra contação de história. E eles relatam isso. Quando eu chamo a diretora para conversar, ela fala: eu sei, todo mundo aqui sabe, tem relatório. Eu falei: eu posso ter acesso ao relatório? Peguei o relatório, olhei lá, gente, estava tudo. Ninguém assumiu, ninguém. Eu falei: é 1 ano de abuso, 1 ano de abuso. Ninguém assumiu. No frigir dos ovos, eu acionei a Defensoria Pública e falei: precisa acudir essas crianças. Em 2 dias, essas crianças foram para uma situação de abrigamento. Sabe? Então, assim, e aí? Né? Eu estou falando isso por quê? Porque as crianças passaram por Niterói. O que tinha na rede de Niterói? O mesmo abuso. Detectaram aqui, perderam as crianças, eles mudaram de cidade e foram para outra cidade. E quando já estavam no processo de ir para uma outra cidade, e essa menina de 4 anos, um menino de 12, um menino de 8 e uma menininha de 5 aninhos. Entendem? Então, assim, é um descuido e um descaso, e que vão empurrando, e que vão empurrando, e que vão empurrando. Tem muitas nuances, são assuntos que é muito delicado e que muitas vezes somem, as crianças desaparecem, sim. Desaparecem. O Emerson lembra daquela menina, uma menina grávida, sumiu, gente. Eu não achei nunca mais. Eu não achei essa menina mais. Eu revirei o rio atrás dessa menina. Eu não achei. Não, e isso corrobora, já passo aqui para a Silvia, um pouco essa observação de que o tema criança não aparece, né? Nem na nominação da política pública aparece criança, né? Isso que o Paulo, de repente, coloca na questão de direitos humanos. Silvia, você, depois o Paulo e depois a Ariane. Eu estava também pensando nisso, onde estão os meninos, né? E as meninas? E as meninas, sim, e as meninas. Aqui no estado de São Paulo tem a Fundação Casa. E uma parte relevante dos jovens infratores, os que não são mortos, muitos deles estão na Fundação Casa. E é interessante, eu até ia comentar, acho que tem muita gente aqui de universidade, né? Os papéis da universidade, os papéis dessas instituições, outras, públicas, que elas precisam invadir essas instituições que aprisionam mulheres, que aprisionam jovens negros e que aprisionam crianças. Eu acho que é uma tarefa da universidade fazer esse tipo de extensão.
porque na dimensão da saúde, né, na dimensão do SUS e de sermos antirracistas, através da universidade a gente tem que invadir esses espaços. O trabalho que, desde 2017, a gente faz, desde 2006 na penitenciária feminina, e desde 2017 na Fundação Casa, ela não acaba com a política, né, de aprisionamento de crianças, mulheres, mas ela coloca essa política de Estado num outro patamar de civilidade, e que a gente precisa invadir esses espaços, né? Só rapidamente contando uma situação do ano passado, ainda na pandemia, 2022, fazia um ano que os meninos da Fundação Casa que a gente vai estavam sem aula. E os professores que vão são do Estado, eles não tinha professor nem para os colégios regulares, quanto mais para ir na Fundação Casa. Então, eles estavam sem aula, e a diretora me telefonou pedindo ajuda, senão a Unicamp não tinha os professores para ir lá dar aula, né? Ela imaginou, com tanto professor lá, algum há de ir. Mas todo mundo, aquela história, né? Você vai, mas todo mundo com as suas grades cheias, era um meio de ano. E aí o Emerson conhece. Eu fui atrás da a Joseli Rimoli, que ela organiza os cursinhos populares da Unicamp. Ela falou, bom, pelo menos é uma oferta para aqueles que estão já acabando o ensino médio, né? E a gente organizou o cursinho popular, que no final de contas deu tão certo que a gente pegou várias fundações Casa, não só a nossa, várias do estado de São Paulo, e a das meninas, Paulo, que só tem uma Fundação Casa das Meninas, que é na cidade de São Paulo, junta todo mundo lá. E foi, felizmente, foi legal tudo, né? Aí, quando foi esse ano, em março, essa mesma diretora que me convocou me ligou emocionada. Duas meninas, uma tinha entrado na FATEC, lá em São Paulo, 6 meses de aula, mais ou menos, Emerson. Entrou na FATEC, a outra no Instituto Federal de Bauru, em Biomedicina. Um menino na Engenharia Mecânica no Instituto Federal, aqui em São João da Boa Vista. O outro passou em Matemática, e não quis fazer, porque o sonho dele é fazer Educação Física na Unicamp, e como ele viu que ele deu uma bombada ali, né, que ele foi bem, ele falou, eu vou tentar o ano que vem. Nós tivemos 8 jovens dessas fundações Casa, e aí isso foi completamente assim, ao encontro da minha sensação quando eu entrei a primeira vez lá, em 2017. Em que a gente percebe, essa é uma tragédia social, porque o que a gente percebe é que a maior potência das comunidades mais pobres está encarcerada. O futuro das comunidades mais pobres estão sendo encarcerados. Os meninos que estão na Fundação Casa, as meninas, são inteligentes, são perspicazes, são aqueles que são a nata das suas comunidades e que, com escola ruim, sem ter o que fazer, eles fazem, né, cometem alguns delitos e são rapidamente. A única saída que o Estado tem para criança infratora, por bobagem, é aprisionamento. E vocês vejam o tamanho da potencialidade, esse cursinho agora foi institucionalizado e ele vai funcionar regularmente, a Unicamp vai fazer esses cursinhos na Fundação Casa do Estado de São Paulo, pelo menos numa parte dele, né? Mas o que eu quero dizer é que o que mais mudou na Fundação Casa não é necessariamente isso, mas é esse olhar externo da sociedade lá dentro. A gente muda protocolos, a gente muda a forma, a gente garante as visitas da família, né, das famílias. Então, essa é uma tarefa que eu vejo da universidade ou do centro de saúde ou do que for. A gente tem que invadir esses espaços onde as maiores atrocidades, né, e a impossibilidade da gente enfrentar, por exemplo, o racismo,
está acontecendo. Então, eu acho que essa é uma questão para nós. Uau. Acho que a gente precisa pensar nesse tipo de solução, invadir onde não é para a gente ir. Uau. Concordo totalmente com você, Silvia. E aí eu queria chamar a atenção para falar... Paulo, só uma coisa. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente adora ter prazer na vida, porque a gente gosta de fazer coisa que é alegre e que é cheia de vida. Então, a gente que não se priva da alegria, né, faz esse tipo de coisa. Então, eu diria para vocês que é um trabalho de altíssima potência de vida. Pois é. Mas eu queria chamar a atenção para a fala da Cléo, que ela é muito rica. E ela é muito rica por um aspecto que não foi comentado, porque é o seguinte, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, todo aquele que sabe que uma criança está sendo submetida a um crime e permanece calado, ela é nominada como cúmplice do criminoso e deve ir à prisão e julgamento. Portanto, essas crianças e toda a diretora da escola, o cara lá, todos que tiveram contato com esse fato e não agiram como a Cléo agiu, no sentido de providenciar as autoridades, são criminosos e deveriam estar presos e em julgamento. Você imagina uma diretora de uma escola que sabe que 3 crianças da escola dela são submetidos reiteradamente a violência sexual e permanece calada. Isso é prova cabal de que ela não tem capacidade de ser diretora da escola, né? E toda a sociedade permanece em silêncio, é conivente com isso. Ou seja, também cúmplice desse mesmo crime. E respondendo a sua pergunta, Emerson, onde estão essas crianças, eu posso te dar inúmeros exemplos. Vou dar um rápido para você. As crianças de rua negras brasileiras, elas são traficadas para explotação de cocaína e maconha do Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia. Sabe por quê? É o seguinte, isso são arbustos. E para o adulto trabalhar nesses locais, eles têm que ficar arqueados. Para ficarem arqueados, eles ficam com dor nas costas, a produtividade é muito baixa. Então, o ideal é ter crianças e adolescentes. E por que crianças e adolescentes brasileiras e negras? Pelo seguinte, essas crianças serem transportadas, serem traficadas para lá, elas não sabem falar espanhol. E, portanto, se fugirem as negras, rapidamente são identificadas e mortas. Então, elas lá ficam, até ficarem completamente depauperadas como seres humanos, e depois são vendidas para tráfico de órgãos, mortas e vendidas de seus órgãos, né? Ou então, essas mesmas crianças são traficadas para a Europa. Não sei se vocês sabem, na Europa existem lugares onde são construídas casas, residências de europeus ricos, onde no interior dessas casas tem um cômodo que não se comunica com o externo das casas. Ele é só interno. Essas crianças permanecem lá, trancafiadas nesse cômodo interno, fazendo, quando os donos estão em casa, fazendo os trabalhos domésticos, de faxina, cozinha, etc., e servindo-os como escravas sexuais. Eu tenho inúmeras histórias a esse respeito para contar. Se vocês quiserem, eu posso trazer, inclusive, uma pessoa que hoje é uma pessoa bastante famosa e que foi traficada criança para a Europa e viveu como escrava sexual em vários países da Europa e que pode narrar detalhadamente tudo isso. Podia trazer, Paulo. Podia, né? Ia ser interessante. E outra coisa também, isso existe. A Fundação da Infância e da Adolescência aqui do Rio de Janeiro. Lá existe uma pessoa chamada Luiz Henrique, que trabalha há muitos anos com o desaparecimento de crianças e adolescentes. E existe, feito por ele, uma curva que acompanha, que existe uma proporcionalidade, ele não sei mais, não me lembro mais quanto tempo tem essa pesquisa dele, que tem uma proporcionalidade entre população em situação de rua adulta e população em situação de rua criança. Você vai ver que essa proporcionalidade é quase que histórica e constante. E sabe quem avisa qual é a gravidade
da situação da população de rua para daqui a 6 meses, segundo ele, o número de crianças na rua. Historicamente, são as crianças que primeiro aparecem nas ruas, porque elas são expulsas de casa pelo padrasto, pela madrasta, ou os próprios pais que abandonam. Então, são elas que vão aparecer primeiro nas ruas. E depois é que chegam os adultos. Então, quando se fala, cadê essas crianças, cadê as crianças brasileiras, não é no sentido metafórico. Ninguém fala aqui no sentido de onde estão, no sentido, será que... Não. Se fala sabendo-se onde estão, e não só por mim, né? Mas sabendo-se onde estão e agindo como agiram todas essas pessoas que Cléo cita aqui, que sabiam que as crianças estavam sendo abusadas sexualmente e permaneceram caladas, naturalizaram a situação pura e simplesmente, né? Elas passaram a ser algo que isso é comum, né? Nem indignação essas pessoas, esses adultos, sentem por conviverem com crianças que vivem assim. Ótimo. Temos a Ariane e depois o Tiago. Ariane. Certo. Obrigada. Bom, muito rica a discussão. Quero só localizar aqui a minha fala, né? Eu fiz o mestrado com a Silvia sobre essa questão das mulheres grávidas, né? E usuárias de droga ou em situação de rua e seus filhos recém-nascidos. E aí a grande questão que a gente chegou, o meu olhar ali era para uma rede de cuidado para essa mulher desde o período da gestação, exatamente para evitar esse sequestro, né, realizado aí pelo Estado, organização de uma rede na cidade de Jundiaí. E a gente chega então nessa questão de que a vida que importa, né, é essa vida que elas carregam e não a vida delas em si. Isso fica muito claro em todas as intervenções que, né, os diversos agentes de Estado aí começam a fazer na vida delas a partir do momento em que elas ficam grávidas. Aí elas se tornam, então, né, sujeitos aí e pessoas, sujeitos não, né, porque eles não enxergam dessa maneira, mas como objeto de interesse, né, o bebê que elas carregam. E duas coisas me chamam a atenção quando penso assim, onde estão as crianças, porque eu acho que tem as coisas que são, que é a violência estrutural, assim, a exclusão mais escancarada, e tem uma sofisticação, assim, da parte, e como eu trabalhei na Defensoria Pública há muito tempo, fui psicóloga lá há muito tempo, e a Defensoria é a persona não grata também, né, no Poder Judiciário. A gente acompanhou muito essa lógica perversa de alguns estatutos jurídicos, que daí é uma coisa muito mais sutil. Por exemplo, tem uma questão nos processos de destituição do poder familiar que, enquanto a gente acompanhava, não podia aproximar a criança que estava acolhida institucionalmente ou em família acolhedora de um futuro pretendente, né, um casal aí ou uma família para adoção, antes que transitasse em julgado a destituição do poder familiar. E aí começou a ter uma prática, né, no Tribunal de Justiça, no estado de São Paulo, em nome, né, da defesa do direito da criança, a convivência familiar, de antecipar esse período de aproximação dos pretendentes à adoção. Então, né, com o discurso de que você está já criando um vínculo, só que, assim, claramente você já abandonou o trabalho com família de origem, família extensa, você já está violando tudo aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que eu falo que é perverso, assim, né, porque é muito sutil. Você está, nossa, mas você está no interesse, né, prioritário, a prioridade do interesse da criança. E aí isso começou a acontecer muito. Hoje é uma prática, assim, já quase que instituída. Então, já tem aproximação familiar dos pretendentes de adoção antes de que saia a destituição. Alguém tem dúvida de que vai sair depois uma sentença de destituição do poder familiar? Vai sair, com certeza, né? Inclusive com o argumento de que a criança já está bem vinculada e adaptada e tem afeto e está se desenvolvendo muito bem, já se beneficiou daquela convivência com o pretendente à adoção. É gerar prova contra, assim, né? Uma coisa que não existe nem dentro do sistema criminal. A gente tem essa lógica, né? Mas na infância e juventude, os processos, isso acontece. Uma outra coisa que me chama a atenção é uma notícia que sai hoje,
Eu moro em Vinhedo, sempre trabalhei em Jundiaí, e estou no doutorado agora com a Silvia, lá em saúde coletiva, mas saio hoje aqui de uma cidade vizinha, que é Valinhos, dizendo de um tráfico internacional de bebês. De qual maneira? A mãe abandona a criança na maternidade e um homem, que é um português, ele se apresenta para assumir a paternidade daquela criança. Por que chamou atenção? Porque ela assumiu a paternidade de 2 crianças, de 2 bebês, num período muito curto de tempo. E aí, quando foram rastrear, isso saiu hoje a notícia, quando foram rastrear, ele tem inúmeras viagens para Portugal. Toda vez que ele assume a paternidade, né, de um bebê, provavelmente tem uma rede, então, em Portugal, e esses bebês são traficados para lá. E aí essa notícia saiu que a Polícia Federal acabou... Então, assim, em nome de, né, a gente criou esse estatuto jurídico de facilitar o reconhecimento da paternidade, né, por essa questão, e você vê que, assim, é tão perverso que vão criando formas, né, de se beneficiar, inclusive daquilo que a gente criou para proteger o direito da criança. Então, isso me chama muita atenção. E aí eu queria só voltar, Emerson, na sua discussão inicial, porque eu não sei se faz sentido essa relação que eu estou fazendo. Você fala, né, do racismo sem raça, e aí o pessoal vai trazendo que, é claro, o peso da raça, ele, né, tem um peso maior, talvez, ser negro e negra no Brasil, né, é uma experiência que é um marcador social muito marcante, mas, assim, no meu trabalho, e hoje eu estou, né, no doutorado aí na pesquisa com mulheres em liderança e mulheres presidiárias, com 2 públicos bem distintos, a gente tem visto essa questão da interseccionalidade, e aí eu não sei se essa questão do racismo sem raça tem a ver com esse conceito de interseccionalidade, porque daí acaba pesando mais quando a gente tem outros marcadores. Então, né, tem a raça, tem classe social, tem gênero, tem localização geográfica, onde essas pessoas estão vivendo, tem essa questão de uso de droga ou não. Então, aí talvez, não sei se é uma conversa possível, se a gente está falando de 2 coisas muito diferentes, mas aí eu sinto que a violência é mais pesada mesmo, né, assim. É isso, a reflexão. Nossa, que legal essa oferta que você faz, Ariane, e essa abertura, né? Eu acho que tem ponte aí, tem conversa, sim. Tiago? Sei nem o que falar agora. Porra, vem cheio de direitos e legislações e portarias, etc., que você fica até meio... Eu admiro demais, assim, quem tem esse acúmulo para fazer esse debate. Enfim, o que eu estava pensando enquanto a gente estava conversando aqui, então, escutando vocês, e ainda com algo que ficou aqui atrás, assim, entre parênteses, desde a primeira fala do Emerson, quando ele fala dos ataques a hospitais e às mulheres, né? E aí, quando você falou isso, você falou assim, pô, tem um Fanon aí nessa história. E aí vocês, né, Paulo abre essa janela, e aí vocês vão, né, Cléo pega, Silvia pega, Ariane pega, para falar das crianças e onde estão essas crianças e tal. E aí eu vou pensando que, na verdade, a gente está falando talvez da mesma coisa. É estranho dizer isso, mas talvez esteja falando da mesma coisa. Em certo ponto, esteja falando da mesma coisa quando se ataca um hospital, quando se mata uma mãe, ou quando se sequestra uma criança e se faz um tráfico de órgãos, enfim. E do que é a mesma coisa que eu estou dizendo? E aí o Fanon que vai nos ajudar a pensar, quando ele diz de uma lógica da colonialidade que mata gerações, né? Que impede a possibilidade de reprodução de um povo, né? E aí, quando vocês vão pensando, assim, a gente vai trazendo esses dados, né? Da morte de mulheres, da morte de crianças em Israel, né? Não, ou melhor, Israel não, né? Na Palestina, por Israel, talvez seja melhor colocado, na morte da destruição de uma estrutura de saúde, de hospitais, quando a gente vai falando do sequestro de crianças, está falando de algum modo dessa lógica da colonialidade, e Fanon já apontava lá nos seus primeiros escritos da morte, da possibilidade de produzir vida de geração, é morte de geração, né? Acho que Mbembe avança um pouco nisso quando vai falar de necropolítica, mas o Fanon ele ainda é
mais contundente quando vai falar dessa coisa das gerações. Isso quando li, ficou guardado, e acho que com esses fenômenos que a gente vai trazendo aqui, ele vai, me parece, vai ganhando certa materialidade. E outra coisa que eu queria compartilhar, e aí Silvia faz muito bem a convocação de que a gente precisa ocupar, invadir esses espaços, né? E aí eu me sinto convocado também, enquanto universidade, enquanto faculdade de enfermagem, dizer de algumas invasões que a gente tem feito também, e sem fugir da pauta, né? Eu tenho invadido comunidades terapêuticas, né? Eu tenho conversado com os egressos de comunidades terapêuticas, porque eles ainda não nos deixam invadir fisicamente o espaço, então a gente invade de um outro jeito, dando a volta, dando uma rasteira neles, a gente invade com os egressos, não é os egressos, é com eles. E a gente já conversei com mais de 30, né, de diferentes áreas programáticas do Rio de Janeiro. Só para dar um panorama aqui, assim, vou começar por algo de uma materialidade, algo bem objetivo, assim, e ir para uma subjetividade maior. A objetividade é o trabalho escravo, né? Dessas cerca de 30 pessoas que a gente conversou, cerca de 90% são negros, tá? Então, a gente está falando de um público que é bastante específico. E são negros porque se auto-identificam como. Os outros 10% não se auto-identificam como. Mas, né, enfim. E aí a gente vai entrar naquele debate do mito da democracia racial, do colorismo, etc. E não vamos fazer isso agora. Vamos trabalhar cerca de 90%. É assustador, porque eu prefiro não deixar de me assustar com isso, ainda que a gente saiba disso, mas eu quero continuar me assustando. Mas é assustadora a quantidade de relatos que se traz sobre trabalho escravo nas instituições. E, de certo modo, a gente já tinha um conhecimento sobre um trabalho escravo que falava sobre a manutenção da instituição, né? A força de trabalho interna das instituições, e, em geral, são de ex-egressos ou ex-internos que continuam nas instituições, lavando banheiro, cozinhando, né? Enfim, mantendo a ordem interna. O que essa galera tem conversado com a gente é de um certo refinamento ou um escancaramento desse trabalho escravo em oficinas de trabalho mesmo, tá? Então, são oficinas de construção de vassouras. Isso a gente tem relatos, assim, estão gravados, nada está saindo só da minha cabeça aqui. A gente constrói, a gente fica lá montando umas vassouras, eles dizem que isso é uma parte da terapia, e a gente entrega essas vassouras para o coordenador da clínica, porque agora eles estão tentando se renomear como clínicas, né, como coisas do tipo. A gente entrega para os coordenadores, eles vendem e a gente não vê esse dinheiro de volta. Então, estou sim falando de um trabalho escravo, isso também é uma denúncia, que a gente está tentando elaborar também por escrito para poder evidenciar de outros jeitos, e aí estou falando tanto em artigos como em parcerias com a Defensoria Pública, um evento que a gente fez lá dentro, e estamos fazendo umas parcerias para poder concretizar isso de um outro jeito. Agora, de uma outra perspectiva, tem umas perguntas que a gente vai fazendo, assim, as conversas geralmente passam por isso, que é: qual é o teu sentimento? O que você sente durante a internação? O que você sente quando chega lá? O que você sente quando você vai embora? E é assustador também como eles vão dizendo que eles chegam com muita esperança, e essa palavra não é rara. A gente chega com muita esperança, entendendo que a gente vai estar longe da droga, longe do território, longe da Cracolândia, e aí são as palavras que eles usam. Tá? Que a gente vai estar longe desses espaços, a gente tem muita esperança de se recuperar, de voltar para a família, e aí essa esperança vai sendo gradativamente substituída por medo, e aí são palavras também, entre aspas, medo, lavagem cerebral, violência, agressão, insegurança. Onde eu quero chegar é também de uma morte que vai acontecendo, que é uma morte da subjetividade, né? Da possibilidade de ser qualquer outra coisa senão aquilo que presta para a manutenção interna e para o trabalho escravo. De algum modo, a gente vai estar falando de fenômenos diferentes, mas da mesmíssima coisa quando se trata de cor no Brasil, né? É uma população que faz parte desse inimigo prismado, é o prisma do inimigo brasileiro, é o corpo negro, e é o corpo que está autorizado a ser exportado, a se tornar órgão, a ser escravizado e a ser, enfim,
morto, das mais diferentes maneiras. É isso. Vi que o Paulo levantou a mão aqui e vou devolver a palavra. Bem, pessoal, olha só. Eu hoje estou fazendo meu papel de chato antecipadamente pelo seguinte, é o que eu já conversei tanto com Silvia quanto com Emerson, e quero aproveitar a presença dos dois aqui e a presença de vocês todos. A gente, ao longo dos últimos anos, eu não sei sinceramente quantos anos, o Observatório tem promovido esses debates toda segunda-feira à noite, com diferentes convidados, sendo que o único que tem uma constância aqui é o Emerson, que é toda primeira segunda-feira de cada mês. E o que se tem observado, e pelo menos com esses debates sobre racismo e saúde, está ficando cada vez mais evidente, é que conversar sobre determinados temas uma única vez é muito pouco, né? Assim, surgem muito mais perguntas do que respostas, surgem muito mais vontade de estar presente, de conversar e de falar sobre esse tema e aprofundar sobre diferentes aspectos desse tema, né? Eu vou dar um exemplo para você, Tiago, e para o Emerson, né? Que é o seguinte: quinta-feira agora, depois da manhã, dia 7, às 5 horas da tarde, eu tenho uma reunião com o diretor do Departamento de Apoio de Comunidades Terapêuticas do Ministério do Desenvolvimento Social, que é exatamente o que financia, né, tudo isso. Onde a gente vai conversar sobre uma possibilidade de um acordo ou de um trabalho em conjunto. Viu, Emerson? Estou te adiantando, porque você já sabe que você está nessa, né? Então, o Emerson é bom porque ele não tem muita escolha para determinadas coisas, ele só é comunicado, né? Essa é uma delas. Então, mais sobre um acordo entre esse departamento e o observatório, viu, Emerson? E, obviamente, que você já foi, inclusive, citado o seu nome. Eu já até citei que você topa, que não tem problema nenhum, né? Então, mas, dentro disso, assim, o que eu queria propor é o seguinte. Primeiro, também o observatório em si, ele tem como ambição de ser um lugar de todos, e não um lugar de alguns, né? E aí, nesses últimos anos, tem ficado, por conta do observatório, escolher os debatedores, convidar os debatedores, os temas, etc., etc. E eu estou convocando a vocês e todos os outros que frequentam aqui esse espaço para que a gente forme um grupo, que seja um grupo, um coletivo que escolha e pense a forma de conduzir esses debates, esse papo de segunda, né? E minha proposta inicial, e eu já conversei, repito isso, com Silvia e com Emerson, é que a gente tenha estrutura e pensamento, de alguma maneira, temas que corram ao longo de um determinado tema. Por exemplo, eu e Emerson tivemos, quer dizer, eu e Emerson e todos os demais do observatório, um período que foram algumas semanas seguidas sobre debates sobre comunidades terapêuticas, que foram extremamente ricas, né? A gente tem, inclusive, tudo gravado, etc., etc. Então, eu tinha muita vontade, por exemplo, de fazer uma sequência de debates com Silvia sobre essa questão do racismo, né? Tinha muita vontade de fazer com Emerson um tema que ele vive reafirmando e que eu acho que é absolutamente urgente de ser feito, que é a reforma antimanicomial, né? Aquela reforma que foi feita, infelizmente, ficou lá para trás, né? E aí a gente tem que pensar nesse Brasil de hoje, que Brasil de hoje é esse, né? E o que fazer a respeito disso. Não sei se vocês viram Pedro Reis, responsável por saúde mental, durante o primeiro e segundo governo Lula, fez uma palestra fantástica a esse respeito outro dia, né? Então, eu queria, como hoje é a última segunda-feira que Emerson vai estar aqui do ano de 2023, eu queria deixar para a gente, para o início de janeiro, a proposta da gente repensar esse papo de segunda, onde a gente tem um grupo de pessoas que pensem a respeito dessas temáticas, que convidem pessoas, que estimulem as pessoas a participarem mais, né? Nós, Tiago, também, eu e Emerson pensamos, o Emerson, como você vê, é uma figura presente, bastante presente na minha vida há muito tempo.
mas nós pensamos em organizar um livro sobre comunidades terapêuticas. No Observatório, a gente organiza periodicamente livros, que são livros virtuais, que ficam disponíveis de livre acesso, né? Assim como também pensamos, e estamos até trabalhando na proposta de fazer um documentário a respeito a partir de depoimentos de pessoas. Então, assim, essa coisa de começar a estruturar e registrar esse conhecimento que fica aqui no Papo de Segunda, de tal maneira que isso passe a ter um caminho maior, um lugar maior, né? Eu, pelo menos, não conheço nada que seja mais precioso do que o conhecimento, né? E a gente poder, de alguma maneira, possibilitar que outras pessoas, além de nós, tenham acesso a esse conhecimento. Então, fica desde já um convite para todos vocês e todos nós, né, da gente pensar, deixar para no início de janeiro esse desafio da gente usar alguns encontros em janeiro para pensar uma estrutura para esse Papo de Segunda para o ano que vem, né? E desde já um convite para a Silvia nos trazer essa proposta de um trabalho, seja um nome de curso, seja o nome que você queira dar, né? Em que você possa, inclusive, convidar outras pessoas para virem participar junto contigo, trocar ideias junto com você, não necessariamente só você, mas que você seja a encaminhadora desse processo, né? E você, Emerson, que sabe tão bem provocar a gente, fazer a gente pensar, fazer a gente se indignar, né? E essa coisa que você volta e meia fala com muita propriedade, até porque você é um testemunha histórico dessa reforma psiquiátrica, a gente repensar, né, nessa reforma que é necessário ser feita. Assim, hoje nós temos estimadamente 200 mil pessoas encarceradas, presas em comunidades terapêuticas. Eu aprendi, inclusive, com o próprio Emerson, quando ele falava do manicômio lá de Barbacena, não é possível simplesmente dizer, a partir de hoje acabou as comunidades terapêuticas, né? E aí o que se faz? Como que se faz? Né? Então, isso tudo é algo que a gente tem que começar a pensar, estruturar, pegar esse conhecimento que já se tem da primeira reforma, né, antimanicomial e poder ir para adiante, não é, Isa? E você participar também, Isa, né? Não ficar só na Silvia e no Emerson, não, né, Isa? Você também está aqui presente, está aqui falando, pensando, ajudando, participando dessa coisa como um todo. Então, fica um desafio, né, para todos nós, da gente pensar. O que vocês acham disso? Eu vejo que lá no grupo existe uma quantidade enorme de pessoas, né, que, inclusive, acompanham o que a gente faz na segunda, depois, né, vem a gravação, tal. Eu acho que essa proposta de convidar as pessoas para uma conversa sobre o que é que a gente faz com a segunda noite seria uma oferta para aquele grupo, né? Não sei, eu acho que é interessante a gente poder o tempo inteiro estar repensando espaços criados. O que é que a gente faz com isso, né? Eu acho que tem que ser uma conversa ampliada, tal. Eu não tenho formato final, mas imagino que abrir e fazer um convite para as pessoas que em 2024, né? Gente, nós já estamos nos últimos dias do ano, né? Caramba, 2024, né? A gente vai colocar essa pauta, né? Que eu acho que é uma pauta interessante, né? E é isso que eu imagino, não sei o que as pessoas imaginam. Esse é um caminho bom, Emerson. Eu fiquei assim, é uma coisa que a gente precisa dividir entre nós, ver o que as pessoas acham. Em relação ao tema do racismo, essa questão central no país, eu acho que a gente podia dar uma desvirtuada um pouco para o lado das resistências, né? E trazer aqui como que o povo negro tem feito suas estratégias, né, de sobrevivência na arte,
na saúde, em todo canto, né? Como que a gente continua resistindo belamente? Então, eu acho que essa é uma das questões que a gente podia trazer, porque eu acho que isso também fala muito do que uma sociedade como a nossa pode ser. Mas precisamos arrumar aliados, Emerson. Eu acho ótimo isso. Então, e o restante, o que vocês escutam, desejam? Ninguém tem nada a falar, isso quer dizer que todos concordam, é isso? Quer dizer que agora acabamos de formar o grupo coordenador, são vocês mesmos, são os 19 candidatos, os voluntários da pátria, é isso? Tá certo. Bem, olha só, Ariane, eu vou fazer uma observação. Não sei se você conhece Susan Boyd, uma pesquisadora canadense que dá aula também nos Estados Unidos. O campo de pesquisa é exatamente o teu campo de trabalho, viu? E também seu, Silvia, para o doutorado dela. Ela tem um trabalho interessantíssimo sobre a questão da liderança feminina, muito bonito. Ela já fez algumas palestras aqui, Emerson deve se lembrar dela, né? Em que fala exatamente a questão da criminalização da mulher negra com a questão das drogas, exatamente. A tese dela, o trabalho dela, ela tem campo de pesquisa na Escócia, na África, nos Estados Unidos e no Canadá, onde ela aponta que como a liderança feminina é muito mais preponderante do que a liderança masculina, porque a liderança feminina traz embutida a figura da mulher, e a figura da mulher traz a figura da mãe, e a figura da mãe traz a verdade, né? Então, é necessário muita força para desqualificar uma mulher. E aí a desqualificação é feita através da maternidade. Porque se uma mulher não tem capacidade de ser mãe, ou seja, não tem o instinto da maternidade, ela não tem capacidade de ser mais nada. Se ela não sabe cuidar do filho dela, ela não vai saber cuidar do filho de ninguém. Então, daí parte todo esse conceito e toda essa estrutura para desqualificar a mulher que usa a droga. E daí o uso tão forte na questão da droga com a mulher, muito mais forte do que com o homem. Ótimo. Se você quiser, a gente tem artigos dela, tem um dos livros da gente, tem artigos dela, inclusive sobre isso, tem... E também eu posso te dar o contato dela, ela é super acessível, né? Até vou te agradecer muito, Ariane Silva, se vocês conseguirem convencê-la a vir fazer mais um debate com a gente, vai ser ótimo, viu? Pode deixar. Ótimo. Manda o contato para a gente, que a gente vai pegar no pé, trazê-la aí. Uhum. Obrigada pela sugestão, Paulo. Valeu mesmo, Paulo. Bem, mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, ficamos assim. Temos os 19 voluntários da Pátria para formar o conselho gestor do Papo de Segunda e, voluntariamente, o Emerson e a Silva se propõem a elaborarem uma proposta de trabalho para oferecer para a gente no início de janeiro, certo? Essa é uma atitude absolutamente voluntária deles. Você vê a cara de felicidade de ambos, de alegria e etc., né? De estarem aqui conosco. Tiago, eu queria muito conversar contigo. Me passa teu telefone, entre em contato comigo, eu queria muito conversar com você. Falou? Beleza, fechou. Fechado. Um grande beijo para todos. Emerson, eu tenho que conversar contigo antes de quinta-feira, tá? Sobre essa minha reunião com o Sâmio, o nome dele. Tá bom. Falou? Tá. Amanhã eu tenho banca cedo, não posso. Mas tá, me manda um zap dizendo quando você pode. Falou? Tá bom. Então tá. Ei, pessoal, gente, um beijo. Um beijo. Feliz Natal, se a gente não se vir mais. Um beijo para todos. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.